Você já assistiu Star Wars e já percebeu alguma coisa a mais vindo daquela história? Se você já percebeu esse alguma coisa a mais vindo daquela história, sim, você não é o único, tá? Aquela história, ela realmente tem muita profundidade. Eu, como espiritualista, magista também, porque eu também estudei magia ao longo da minha vida, eu vi muita profundidade nas histórias de Star Wars, na filosofia dos Jedi e todo o seu conteúdo sobre a força. E ao longo de alguns anos, consumindo ali a saga, lendo sobre, assistindo sobre, eu consegui traduzir algumas coisas para a nossa realidade, o que me ajudou a ter uma profunda visão da minha própria espiritualidade, da maneira como eu enxergava a minha espiritualidade, da maneira como eu enxergava Deus, a maneira como eu me conectava com o sagrado através daquela filosofia, que para alguns é só uma história, para outros é só uma ficção, mas para alguns tem algo a mais ali no meio. Tira os efeitos especiais exagerados das cenas de ação e das animações, como saltos extremamente longos, pular de uma nave em queda livre e pousar tranquilamente, sem se machucar. Tira isso de cena, mas deixa ali levitação, telepatia, telecinese, cura, visão remota, premonição ou clarividência de uma situação. Essas habilidades são reais, Se você reduzir, tirar a fantasia, você ainda tem algumas habilidades que são reais. E elas já estão até sendo estudadas, elas já foram estudadas por escolas filosóficas, elas foram praticadas há milhares de anos atrás, são praticadas ainda hoje por pequenos grupos. Cientistas começam a ir atrás de provar esses fenômenos, comprovar até onde a gente consegue. Tem coisas que não vão ser conseguidas provar através da ciência com equipamentos, porque a gente não tem equipamentos para conseguir mapear certos fenômenos, certas habilidades, porém elas não deixam de existir só porque a gente não consegue mapear. Se você pratica, treina elas, você vai encontrar resultado através da sua prática, vai encontrar pessoas que obtêm resultado através dessas práticas. Então, ela não deixa de existir só porque ela não foi comprovada cientificamente. Ela existe. Algumas dessas habilidades eu mesmo comecei a treinar em mim e também já até comecei a treinar alguns alunos que estão interessados em querer aprender esse tipo de habilidade. Como a visão remota, por exemplo. A visão remota ela foi utilizada pela CIA e pela KGB no tempo da Guerra Fria para espionar os países inimigos e identificar locais onde possuíam armas escondidas, bunkers, se escondia, tinha um acampamento e tudo mais. Essa habilidade ela realmente existiu, o documentário mostra aí, existem livros também de pessoas que trabalharam no programa até ele ser fechado. Eu não acredito que ele foi fechado, nem ferrando, mas beleza. Essas pessoas, elas contaram, dessas habilidades, das pessoas que eram treinadas ali, o soldado que era treinado a visualizar. Dali a gente já tira que a nossa consciência, ela consegue fazer fenômenos incríveis, a gente consegue ver mais do que simplesmente aquilo que se apresenta no nosso físico. A vida não é só o físico, a vida não é só a matéria, existe muito mais que isso. Um dos temas realmente muito mais interessantes ali da saga é a tal da força, aquilo que dá poder aos Jedi, que dá a eles aquela habilidade incrível de saltar a longas distâncias, levitar objetos com a mente, ler a mente de outras pessoas, ou até mesmo controlar a mente de outras pessoas, como o próprio Obi-Wan fez nos primeiros filmes. Let me see your identification. You don't need to see his identification. We don't need to see his identification.
Mas ela vai muito mais além disso, né? Dentro da saga, né, dentro do canon, ou seja, do que foi ali nos filmes apresentado, tem uma versão simplificada, né, do que é a força. A força seria aquilo tudo, seria a energia que circula todas as coisas, todos os seres vivos. Ela está em toda a galáxia. A força é que dá poder ao Jedi. É um campo de energia criado por todos os seres vivos. Ele nos envolve e penetra. É o que mantém a galáxia unida. E isso é muito interessante, porque a gente interpreta sobre Deus da mesma maneira, como sendo uma consciência, né, ou sendo um ser que ele que está em tudo, né, nas coisas e nas pessoas, dentro e fora, tudo, né? É a mesma descrição que a gente tem da força. O primeiro sinal ali de contato a gente tem ali, só que isso vai muito mais além, né? Na saga, obviamente, temos a questão ali da fantasia, que deixa tudo mais miraculoso, tudo mais interessante. Porém, se eu te falar que nem tudo ali é fantasia, a telecinese, por exemplo, ela existe, né? Tem realmente pessoas que conseguem movimentar objetos, não aquele nível de, segurar uma nave com a mão ou levitar um carro, mas tem a habilidade de mover pequenos objetos, fazer girar um papel, subir alguma coisa do tipo. Ou seja, as pessoas não praticaram, mas muito para desenvolver, mas existe, tem. Saiu também um documentário na Prime, onde lá se chama Super-Humanos. Lá, né, é apresentado pra gente a capacidade nossa de ver sem os olhos. Ou seja, são pessoas que são treinadas para enxergar sem necessitar da visão real, né? É um treinamento específico, né? Tem uma ou duas academias ali que abordam esse tipo de assunto, aonde eles treinam nossos sentidos, nossas habilidades de ver sem olhar, né? Ver sem os olhos. Tell me what's on this card. Teacup. And now tell me what's on this card. Tiger. Isabella, what is the shape and color of this stone? Kind of like a circle, and it's not really, it's kind of like see-through. E as pessoas realmente conseguiam ver cores, palavras, objetos, né? Dentro do documentário tinha pessoas brincando, desviando de objetos, literalmente lembrando muito os treinamentos Jedi que a gente via nos filmes, na saga e nos desenhos também, né? Nas animações. Cara, isso tudo, pra mim, quando eu assisti aquele documentário, eu vi aquilo como tipo, é real, né? Nós temos aquela habilidade, né? George Lucas não estava simplesmente criando só mais uma fantasia. Toda a filosofia, eu estou falando mais da parte prática, eu vou chegar na parte da filosofia, mas toda a filosofia ela tem uma profundidade muito grande. Existem mensagens ali, conselhos, né, que os mestres davam aos seus padawans, que realmente fazia assim você refletir a vida de uma maneira diferente, você olhar para situações que a gente vivencia no nosso dia a dia de maneira diferente. Aquelas frases como, por exemplo, a força é minha aliada, e que poderosa aliada ela era, né? Essa frase ela tem também no livro Luz Jedi, que é da Alta República. Quem leu vai saber, mas ela também é dita nos filmes, onde o mestre estava passando para o seu aprendiz que, a força é tudo o que você precisa. Os Jedi, né, os mestres, sempre estão alertando sobre eles a questão do quão forte é a força, de quão poderosa ela é, de que ela é tudo o que você precisa, né? Trazendo para a nossa realidade, falando ali nas nossas habilidades que a gente tem, que a gente não sabe que a gente tem, ou pelo menos a maioria das pessoas não tem noção de que é capaz de fazer isso, o quão desconecto a gente está, o quão desconectado nós estamos da força, ou melhor dizendo, de Deus, da fonte. Be with me.
They're not with me. Ugh. Toda essa definição da força mostra aqui as similaridades com Deus, certo? A visão de que é uma força, é uma energia, ela não tem forma, não tem cor, não tem uma definição. E nós definimos o nosso Criador, né, como sem forma, sem um corpo, sem um formato, sem uma cor, sem um lado específico. Ele é o que é, ou melhor dizendo, eu sou o que sou. A frase que ele disse a Moisés quando Moisés lhe pergunta: quem é você? Eu sou o que sou. Para o povo, qual é o seu nome? E ele diz: eu sou o que sou. Na verdade, traduzindo do hebraico, ele fala: eu serei o que serei, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Assim como nós sabemos que Deus tem a sua própria vontade, né? Tem os seus próprios caminhos, ele escreve certo por linhas tortas, enfim. Em Star Wars, a força ela também tem vontade própria. E os sensitivos a ela conseguem receber insights, visões, dicas, né? E se comunicar com ela, não de maneira verbal, mas de maneira íntima. Se você já leu algum livro da saga, você já deve ter visto as descrições de como os Jedi faziam essa comunicação. Era uma comunicação mental, quase como uma oração, como a gente faz aqui. Sabe aquela oração quietinha quando você está num momento aflito na rua, em algum momento, e você simplesmente busca a Deus ali naquele seu momento e na sua mente você se comunica com Ele? É dessa maneira como é descrita ali nos livros, né? É dessa maneira que eles faziam essa conexão. Porém, existe um a mais. Você se comunicar só por se comunicar, às vezes a gente não sente, ou melhor, não ouve uma resposta, né? E os Jedi, eles faziam de uma maneira que eles sentiam que a força estava respondendo. Através de algumas meditações minhas e alguns estudos, eu comecei a perceber a diferença de uma simples oração, uma oração onde eu simplesmente repetia as palavras, orava assim, e de uma oração ou de uma meditação com Deus, onde eu realmente sentia a presença dele em qualquer momento, caminhando numa praça, almoçando, entre outros, fazendo outras atividades normais, trabalhando, cuidando da casa, caminhando na rua. Eu sentia a presença dele, eu sentia ele se comunicando comigo, ou melhor dizendo, eu sentia a força se comunicando comigo. Então, existe uma maneira onde você consegue ter essa conexão muito mais íntima que simplesmente você orar aqui dizendo, fazendo um pedido de alguma coisa, ou você só falar ali com Deus, agradecer. Não que isso, não estou invalidando, né, uma oração ou outra, não é isso. Estou dizendo que às vezes quando a gente faz no automático, ou às vezes quando a gente faz sem realmente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, a gente não sente e nem vai sentir. Porém, se você fizer com realmente devoção, com uma real concentração naquilo que você está orando, sabendo para quem você está orando, ou melhor dizendo, para o que, você vai conseguir ouvir. Você vai conseguir sentir a sua presença a qualquer momento. Não precisa estar numa igreja, num templo para isso. Não precisa estar num terreiro para isso. Não precisa estar numa loja para isso. Você pode sentir isso em qualquer lugar, a qualquer momento. Nós temos diversas similaridades do universo da saga com a realidade. Exemplo, na saga ela é dividida em dois lados, o lado luminoso e o lado sombrio, né? A força ela é também o lado sombrio, mas não necessariamente ela concorde ou, né, incentive aquele lado a fazer as atrocidades que ele faz. A mesma coisa, Deus está em todos os lugares.
nos lugares onde são praticadas coisas boas e também nos lugares onde são praticadas coisas ruins. Life, death and decay that feeds new life, peace, violence, and between it all, balance, and energy. A force. Não significa que ele apoie, ou que ele concorde, ou que ele incentive aqueles atos a serem praticados, mas que ele está em todos os lugares. Ele não deixa de ser ele, por ali ser um lugar onde está sendo praticado o mal. Não, ele está ali. Tanto que se naquele momento alguém orar, alguém se conectar com a luz, ou melhor dizendo, o lado luminoso, aquele lugar sombrio vai se iluminar. Deus não vai aparecer ali porque ali está o mal. Ele está em todo lugar, Não significa que ele concorde com esse lado. Esse é um assunto bem complexo de se explicar. Eu também nem vou tentar explicar isso aqui para vocês. Mas entenda que ele está em todos os lugares. Ele está na luz e ele está na sombra. Ele está no alto e ele está embaixo. Ele é o alfa e ele é o ômega também. Outra divisão que é feita dentro da saga, força viva para força unificadora. No espiritismo kardecista, a gente tem essa definição separada dessa mesma maneira, aonde o espiritismo explica a existência de um fluido cósmico universal. Quem é espírita vai saber exatamente do que eu estou falando. E também do fluido vital. O fluido vital é aquele que dá vida a todos os seres vivos, a nós, aos animais e às plantas. O fluido vital, ele anima o nosso corpo, Ele faz ele ser vivo, ele está vivo. Quando o nosso fluido vital acaba, o corpo padece, o corpo falece. É tão diferente da explicação que é dada dentro do universo de Star Wars. E o fluido universal, assim como a força universal, ele está presente em todo o universo, unindo cada coisa, fazendo cada coisa ser o que ela é. E a gente consegue sentir esse fluido, essa força, essa energia nessas coisas, nos objetos. Existe até uma mediunidade específica que consegue sentir lembranças, memórias do próprio objeto, de pessoas que tocaram naquele objeto. Em Star Wars também tem essa mesma habilidade. Ela é chamada de psicometria, onde um médium, aqui no mundo real, ele consegue sentir a vibração, a história daquele objeto, quem tocou naquele objeto, o que aquele objeto fez, aonde ele esteve, em que lugar. Em Star Wars, um dos Jedi que consegue fazer, que tem essa habilidade é o Kylo Voss. Ele tem a habilidade de psicometria, no jogo Star Wars Jedi Survival ou Jedi Fallen Order, o Cal Kestis, ele consegue também ouvir os ecos da força. Essa música eu compus anos atrás. Você toca um objeto e vê eventos ligados a ele. Você sente a sua história. É um eco da força vindo do objeto. Poucos Jedi têm essa habilidade. Sentir a memória dos objetos. Essa é uma habilidade real. No final das contas, o que esse vídeo quer trazer para vocês é que algumas das coisas que a gente aprendeu, assistiu dentro dessa saga e até mesmo aprendeu como o modo Jedi de ser, o estilo de vida, aquela filosofia de conexão com Deus, de conexão com a força, com uma energia sagrada, com o lado luminoso, de ter boas práticas, de ter boas ações, de ter uma mente serena, de ter um coração sereno, um coração bondoso, de você ter paz interior, de você conseguir levar essa paz a outras pessoas, promovendo essa paz
para outras pessoas, estendendo, sentindo as emoções delas, enviando emoções a elas também, interagindo com o universo de uma maneira diferente, é que isso não fique apenas num filme. Tem coisas ali que a gente pode trazer para a realidade, tem coisas ali que já são reais. Uma das melhores coisas que a gente pode tirar de aprendizado é o próprio estilo de vida, né? O estilo filosófico, né? A mente serena, a meditação para uma prática diária, né? Uma boa alimentação, o exercício físico e o treinamento de conexão com o sagrado, ou de conexão com a força, de conexão com o Espírito Santo. Se a gente treinar essa conexão sincera, a gente vai conseguir e desbloquear habilidades que inatas em nós mesmos. Eu sei que isso é possível porque eu já vi desbloquear em outras pessoas e eu também já desbloqueei algumas. É um estado de treinamento. Você realmente precisa treinar. Não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, beleza, agora tá desbloqueado, eu vou fazer, agora é simples, estralei os dedos e tô aqui. Não. Você tem que realmente praticar aquela conexão, você tem que realmente buscar, porque as coisas do nosso dia a dia, elas desfocam a nossa mente, elas tiram essa conexão, elas nos distraem. E o treinamento serve para isso. O treinamento que os Jedi praticam dentro da saga é para isso, para manter essa conexão estendida por muito mais tempo. O estilo de vida que eles têm é para isso, para que eles mantenham essa conexão por mais tempo, porque qualquer coisa nessa galáxia ou em outras vai te desconectar. As redes sociais, o dia a dia, o trabalho, o estudo, né, a correria do nosso dia a dia, são pequenas coisas que nos afastam de Deus. São pequenas coisas que nos afastam do sagrado. E que é preciso acontecer alguma coisa na nossa vida para que a gente olhe para isso novamente. Se a gente tivesse um treinamento de se conectar diariamente, de ouvir diariamente, de interagir com os diferentes aspectos da força diariamente, a gente não perderia essa conexão. A gente não se sentiria tão vazio, a gente não se sentiria tão perdido. Isso é um convite também para que você treine essa conexão, para que você pratique, para que você sinta e não se sinta mais vazio, perdido, porque a força, ela consegue te mostrar o caminho, ela tem o caminho e ela tem a resposta. Ela é a nossa melhor aliada. Bom, gente, fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Ei!